boa noite a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Esse exercício desse trabalho serve muito para ambos os lados. Quer dizer, para vocês eu não tenho certeza, para mim eu tenho. É muito bom a gente dar valor para o que tem valor, dar importância para o que tem importância, para as coisas que realmente fazem diferença nas nossas vidas. Hoje nós, dentre tantos assuntos, foi escolhido que a gente falasse sobre um que é muito importante para todos nós, que é os nossos afetos. Aquelas pessoas que nos são mais próximas do coração. Esse não é um assunto importante? Seja através de amigos, de familiares, de conhecidos, tem pessoas que nos são muito próximas e elas exercem um papel em nossas vidas. E é isso que a gente quer conversar hoje. E nos foi dado conversar sobre esse assunto através de uma história. Então conta-se que um homem que tinha realizado um trabalho muito interessante por todas as cidades da redondeza, meio médico, meio professor, ajudando e ensinando muita gente, acabou acontecendo dele voltar à sua cidade natal. E esse foi um momento muito interessante do trabalho dele, porque as pessoas recebiam emissários de todos os lados, notícias de todo lugar, falando do trabalho dele, elogios muito grandes. Nossa, ele ensina coisas muito importantes, ele tem curado muita gente. Mas as pessoas da sua vizinhança, as pessoas da sua família, os seus conhecidos, os seus amigos, perguntavam assim: será? Peraí, esse não é aquele menininho que ficava aqui, aquele menino meio estranho, que todo mundo tirava sarro dele, porque ele ficava conversando com gente estranha, falava com doente, mas meio banguelinho, era a diversão da cidade falar e comentar e tirar sarro daquele menininho. Todo mundo se divertia com isso. E agora começam a receber notícias boas do menininho? Como assim? Esse aí não é aquele que tentava ser carpinteiro na oficina do pai e que quase não parava, muito distraído, toda hora saía para conversar com as pessoas? Ah, esse aí que a gente tirava tanto sarro não pode ser. Me lembra muito essa história, uma outra história que eu gosto muito, de uma música do Chico Buarque chamada Geni e o Zeppelin, que fala exatamente de uma pessoa muito desprezada numa certa comunidade e que numa certa circunstância, que eu não posso repetir toda, mas eu acho que as pessoas mais velhas lembram dessa música, ela passou a ser muito valorizada e passou a ser a pessoa que ia salvar a cidade. Vê se pode, a Geni salvar a cidade? Nossa! Pois foi muito parecido com isso que aconteceu com aquele homem. Ele voltou para a cidade natal dele e, como era costume naqueles tempos, era sábado, e todas as pessoas que davam alguma importância para a religiosidade iam à sinagoga aos sábados. Não tinha semente de luz aos domingos. Aí eles iam para a sinagoga aos sábados. E o costume deles era um pouco mais solto que o nosso. Não tinham palestrantes fixos naquele tempo. Era um semente de luz sem palestrante. Quando chegava a hora de falar sobre a palavra de Deus, eles convidavam: escuta, alguém quer vir? Já imaginou que legal? A gente poderia experimentar isso. Só que se você fica sujeito a chuvas e trovoadas, pode aparecer qualquer coisa, não sei se vai dar certo, mas naquele tempo eles tinham esse hábito. E eles falaram assim: escuta, alguém quer vir comentar?
E aí subiu. Quem? Aquele homem. E a cidade, sabedora que ele vinha, já tinha, e com todas essas cismas, porque não pode ser, a Geni vai vir para cá, falam dele por tudo quanto é lugar, mas ele vem, vamos ver o que vai acontecer. E a cidade toda veio para a sinagoga, estava lotada, abarrotada, até a parte de cima com o data show, não, essa parte de cima. Estava lotada a sinagoga, cheia de gente. E as pessoas pensando assim, uma parte grande das pessoas pensando, ele vai falar bobagem. Esse cara, o maluquinho, aquele menino maluquinho, vai chegar pra gente e vai falar porcaria, e a gente vai poder tirar sarro dele novamente, porque a coisa que os acomodados mais gostam é continuar na acomodação. E o que eles mais queriam era continuar na acomodação. E para eles continuar na acomodação precisava que o menininho maluquinho, já um homem adulto, falasse um monte de bobagem para eles saírem continuando a tirar sarro. Estavam eles na expectativa, pronto para ver qualquer erro que ele falasse, para todo mundo comentar como sempre. Todo mundo ficar como sempre. A vida continuar como sempre. Uma outra parte até aceitaria, meio surpreendida, que esse menininho maluquinho começasse a fazer um discurso bem informado, uma fala bem colocada, como um orador da época. Eles até admitiam essas duas possibilidades, ou fracasso total, ou até uma fala interessante. O povo estava dividindo nessas duas expectativas. E o nosso personagem, o homem, subiu à tribuna, pegou os pergaminhos e, escolhendo qualquer parte, como a gente faz no Evangelho no Lar, né? A gente acha que é qualquer parte, só quem tem certeza que não é são os nossos orientadores espirituais. E naquela ocasião os orientadores também sabiam muito bem o que faziam e escolheram Isaías, um dos maiores profetas da terra, aquele que mais falava sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre o libertador de Israel. E quando ele puxou aquela informação, quando ele puxou aquela citação em que Isaías falava que viria um homem particularmente dedicado aos excluídos, aos cegos, aos pobres, que iria espalhar uma mensagem maravilhosa por Israel. Quando ele acabou de fazer aquela leitura muito conhecida por todos e que emocionava muito a todos, porque Israel naquele tempo, depois de ter passado por vários períodos de escravidão, estava dominada novamente. E o povo judeu, muito orgulhoso, detestava, não aguentava mais ser ocupado, ser explorado, ser dizimado. Dizimado é uma palavra interessante, né? Dizimado é uma palavra que fala assim de um povo que é destroçado, mas também é tirar o dízimo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, então eles estavam completamente oprimidos pela ocupação do Império Romano, a maior força, o maior império que já teve na Terra. E a coisa que o povo de Israel mais queria era saber de quem? De quem? Do Messias libertador. Onde estará? De onde pode vir? E de qual grande cidade que já deu grandes profetas, né? Estava todo mundo especulando, era o que mais se queria saber. Mais do que qual seria o presidente que viria depois da presidente. Não, isso. Hoje eu estou meio confuso. Eles estavam querendo saber o Messias libertador. E surgiu exatamente essa passagem. E depois de ter falado sobre Isaías, falado do anúncio de grande esperança da libertação de Isaías, o único comentário do homem não fez longas preleções, não falou bobagem, ele falou simplesmente:
hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Fechou os textos e foi embora. O Messias anunciado estava cumprido. A grande libertação estava onde? Na frente deles. Aquela cidade que nós estamos falando, aquela região que nós estamos falando era Galileia, um lugar menosprezado dentro da Judéia. Todo mundo falava, da Galileia não sai nada. Todo o país tem a sua região que ninguém acredita. Brasil tem? São Vicente tem? Tem um centro espírita ótimo, lá na área continental. Não vai dar, né? Toda a região tem, e para a Judéia, essa região, o nordeste dos judeus, a área continental dos judeus era a Galileia. E dentro da Galileia, Nazaré. Que cidadezinha medíocre, que aldeia. Essa aldeia nunca vai dar em nada, tipo canto chovedor. Você vai lá no interior, o pessoal fala assim, tá vindo nuvem de lá. O pessoal fala, não vem chuva não. Aquele canto não é chovedor. Aí tá vindo nuvem do outro lado, o pessoal fala, aí pode ser. Ou seja, de Nazaré não sai nada. Não esperem nada de Nazaré. Isso já era comum, todo mundo já sabia que era uma região onde esse mato não sai coelho, sabe assim? E ele anunciou para aquelas pessoas, para sua grande decepção, para o seu grande desarme, simplesmente que o Messias estava na frente deles. Qual foi a reação? Louvaram, parabenizaram, não é verdade? Se exaltaram, brigaram, se juntaram, pegaram aquele homem, levaram para o precipício e estavam prontos para tirá-lo do precipício, quando ele olhou para todo mundo, falou, peraí, e saiu no meio de todos eles e foi embora, porque ele tinha uma autoridade no olhar que paralisou a todos eles. É lógico que nós estamos falando de Jesus Cristo. Mas é lógico que nós estamos falando de nós mesmos também. Por quê? Porque vocês são muito bem vistos entre os seus afetos? Vocês são valorizados em família? Pelas pessoas que vocês mais gostam? São? Eu me lembro há muito tempo eu era criança, vocês imaginam? Uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, nossa, como o seu irmão é legal, não é? E eu que estava fazendo outra coisa ali, como assim? Meu irmão legal? Irmãos não são legais, irmãos são chatos, são competidores, são tudo, você pode imaginar tudo, mas alguém chegar para mim naquele momento e falar assim, como o seu irmão é legal, me desmontou. Por quê? Santo de casa não faz milagre. A gente não acha a última coisa que a gente pensa dos nossos queridos, dos nossos afetos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, é que eles tenham algo para nos ensinar. É ou não é? Que eles sejam legais. Como assim legal? Não. Você está falando uma coisa que não tem liga. Irmãos não são legais. Assim como me desmontou também a população. Mas o que será? Que papel então é esse que os nossos afetos fazem em nossas vidas? Porque a gente estuda muito no Espiritismo o papel dos nossos desafetos. A gente estuda muito e a gente sabe que se uma mãe sente uma antipatia por um filho, e por mais que seja idolatrado esse amor, mãe e filho, existe. E o inverso também. Filhos que não vão com a cara da mãe. Ai, que absurdo, Maurício, o maior amor da terra. Aquele que, né, todo mundo faz poemas, o Facebook enche de mensagens, né? Mãe é tudo. As
crianças contam poesia em jogral nas escolas. Só que a verdade é que tem filho que não vai com a cara de mãe e tem mãe que não vai com a cara de filho. Então a gente está mais ou menos acostumado a desvendar esse grande dilema que ninguém desvenda para a gente. Nenhuma ciência, nenhuma filosofia consegue explicar por que um bebezinho que nunca construiu uma relação com a mãe, que não teve nenhum trauma maior durante a gravidez, vai no colo de todo mundo, fica alegre com todo mundo, quando vai pro colo da mãe, faz careta, briga. E a própria mãe também sente uma certa aversão por aquela criança. Isso que ninguém sabe por quê, o Espiritismo sabe, e não é só o Espiritismo, a maioria da população da Terra acredita e conhece a reencarnação. E conhecendo as vidas sucessivas, você conhece uma chave que vai resolver grande parte desses enigmas. Isso dá um alívio, dá uma perspectiva, dá uma vontade de se libertar de algemas que foram construídas ao longo de várias vidas, de muitos séculos, e que a vida fala para você, finalmente você tem uma chance de se libertar. Se liberta da sua mágoa, se liberta da sua culpa, se liberta do seu ódio, reconstrói as suas relações. Isso é maravilhoso. Mas também é um dilema que ninguém sabe por quê. A gente vai com a cara de gente. Não se sabe por quê. Você está no ônibus, a pessoa senta do teu lado e começa a falar da vida sexual dela com o marido. É uma coisa do outro mundo. A pessoa vai com a tua cara. Você não sabe onde pôr a... Você não sabe como se comportar. Às vezes a pessoa da recepção de um trabalho, eu sou assistente social, a pessoa da recepção de um trabalho começa a ouvir já tudo da desgraça da vida da pessoa. Porque a pessoa vai com a cara, ou estava com tanta angústia também que o primeiro que aparecer já vai. Mas o fato é que as pessoas escolhem e vão com a cara umas das outras. E nós não sabemos por quê. Não são só as antipatias que são mistério, as simpatias também são mistério. As simpatias, os afetos, os amores repentinos, fui com a cara, amor à primeira vista, essas coisas todas são bonitas em novela, a gente adora ver, né? Mas não entende. De verdade, não dá para entender, não é verdade? Nunca vi, não conheço, e já gostei. Assim como o inverso, né? Não vi, não conheço, nunca abriu a boca, mas já não gostei. Mas os dois fenômenos são complicados e hoje nós vamos conversar só sobre o segundo, só sobre os nossos afetos. Porque eles cumprem um papel nas nossas vidas. Eles são nossos professores. Os espiritualistas adoram um livro novo, né? A gente fica, olha, tem um mestre novo, tem Osho, tem não sei o quê. Aí a gente começa a buscar Krishnamurti no Oriente, no Ocidente, toda hora tem uma técnica nova e um mestre novo. Nós adoramos mestres, novidades, agora respirando com um lado do nariz, ficando numa perna, tomando um chazinho, tem uma substância, tem uma pedrinha que tá, tudo, a gente adora isso. O Espiritismo veio revelar uma coisa fantástica para a gente. Nós temos grandes mestres. Um deles, o principal, são nossos avós, nossas mães, nossos amores de outras encarnações que nos amam tanto que resolveram ser o gerente de plantão. Sabe quando você vai no McDonald's e tem lá gerente de plantão? Nós temos um gerente de plantão. Só que ele não fica por um dia, ele fica pela vida toda, desde que nasce até que morre. Chama-se espírito protetor ou anjo da guarda. Mas encarnados à tua volta, você tem vários mestres. Não conheço ninguém careca, com mantos, abóbora, vermelho, que fica o dia todo
Porque a gente pensou em mestre, a gente está pensando num mestre oriental. Nós temos mestres à nossa volta. Ai, Maurício, você não conhece minha família. Porque outro mito do mestre é que mestres são seres que têm respostas sábias e prontas para todos os problemas, não é isso? Às vezes um ou outro de nós deu sorte de ter uma tia, uma avó assim, né? Mas é raro. É raro. Na Terra, esse negócio de alma elevada que sustenta moral e mentalmente uma família, quem tem, gente, valorize. Valorize. Se você teve esse privilégio, valorize. Nas suas orações, nos seus pensamentos, conecte-se com essa pessoa, mesmo que ela estiver falecida. É um privilégio na tua vida. Alegre-se. Você é um privilegiado. Mas, e nós? E quem não teve exatamente assim essa figura bacana, mestre, que aconselhava, bacana, como é que faz? Deus faz um quebra-cabeça que para nós é quase que inimaginável. Como é que consegue encaixar a maior lição a uma família de uma forma que a maior lição para um vem através de outro que não é elevado? E a lição para esse aqui vem através desses dois, não por serem mestres, por falarem palavras bonitas, mas por proporcionarem situações, as ideais que as pessoas precisam para aprender. E sabe por que a gente tem tão pouco ser iluminado? Porque os seres iluminados sempre vieram, símbolo máximo, Jesus Cristo. Ninguém deu a menor importância. O negócio de ser elevado não funciona para nós. Nós somos cabeça dura. Sabe, para descascar banana madura é fácil. Para descascar maçã também é fácil. Uma faquinha só você consegue. Aí você vai com a mão, que é o teu instrumento para descascar banana, com a faquinha para descascar laranja ou maçã, e te dão um coco. O que você faz? A faquinha, a mão, nada funciona. Coco tem que ser facão, é porrada. Nós somos casca grossa. Nós somos cabeça dura. No dizer bem mais poético de Jesus, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Todo mundo que veio aqui no final da transição planetária, no último momento, somos a classe de repetentes da Terra. Nós somos os mais casca grossa entre os casca grossa. É nós. Os multi repetentes da missão do amor. Somos nós. Aí, por isso é que não vem um serzinho de luz ensinando pelo amor pra gente. Por quê? Não dá pérolas aos porcos. Quando a pessoa é casca grossa e você precisa abrir o coco, é porrada, é firme. E aí vem a vida ensinar uns aos outros na família como menininho, aprende. Não é. É na porrada. É traição amorosa, é filho com o uso de drogas, é alcoolismo, isso eu estou falando da família dos outros, não acontece em família espírita. Em família espírita são todos, né, elevados. A gente não tem cunhado que faz dívida e não paga, a gente não tem gente que não ajuda em família, a gente não tem nenhuma espécie de traição, não tem esses problemas, mas vamos só exercitar nossa mente para pensar nos outros, né? Essas pessoas são poderosos mestres, essas situações são poderosos livros de sabedoria para nós, os mais adequados para o nosso estágio de evolução. O que é? Meu cunhado, minha sogra. Você está falando isso porque você não sabe nada da minha família. Realmente eu não sei nada da sua, mas eu sei da minha. Eu sei da minha.
Nós somos tão casca grossa que os facões que vêm nas nossas vidas para ver se abrem a nossa cabeça, eles são afiados e são firmes. Eu tenho certeza que vocês, se você vier para mim se queixando que você tem uma sogra e um cunhado muito ruins, eu vou falar assim: olha, quanto mais grossa a casca do coco, mais afiado o facão. Você pode não gostar da resposta, ok, tudo bem. Então já estou falando assim no geral, porque aí não fica diluído só para aquela pessoa, não fica concentrado só para aquela pessoa. Mas a verdade é que quem se queixa que a vida está dando muita porrada é porque a gente não aprendeu a lição do amor. Quem disse isso? Maurício? Eu tive estatura espiritual para falar uma coisa? Quem ensinou isso foi Jesus Cristo. Nós viemos para aprender pelo amor. Mas como Deus nunca desiste de nós e a gente não ouve o amor, só sobra isso, gente. Eu sempre comparo com aquela pessoa que dorme com um sono muito pesado, você vai tentar acordar, começa assim: amorzinho, tá na hora. E aí você, em resposta à sua frase tão amorosa, você ouve. Daí na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, se você não desistir, você já está fazendo o quê? As técnicas são variadas, né? Barra de água, bater panela, abre janela, tira, arranca a coberta, grita na orelha, faz qualquer coisa. Deus também nunca desiste de nós. Os puxões de orelha, as chamadas enérgicas que Ele faz, não é porque Ele seja malvado, não é porque Ele não nos ame, é porque nós somos surdos. O próprio Jesus falou isso: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça; quem tiver olhos de ver, que veja. E se nós estamos aqui até agora, por que é? Espiritualmente somos deficientes auditivos e deficientes visuais. Se você tem uma pessoa que não ouve muito bem em casa, você fala com ela, ela não ouve. O que foi? Aí você repete. Você repete para ela e ela não ouve. Aí você repete mais alto, mas não precisa gritar também. Somos nós estamos revoltados porque a vida está gritando com a gente. Ai, as pessoas, a vida está gritando, está falando muito enfático comigo. Minha gente, Jesus está falando que para chegar o chamado mais enfático, antes vieram vários, meu amorzinho, está na hora de acordar. Mas nós... Então, os mestres e as situações que estão à nossa volta não são um indiano bonitinho que mora numa caverna, que faz um livro, que tem uma túnica, que é não sei o quê. De vez em quando até tem um careca na tua frente, mas não é mestre não. O careca que vos fala hoje não tem nada de mestre. Muito pelo contrário. Quando a mulher vem aqui, ela faz, às vezes eu falo as coisas, ela faz... Então, nós podemos aprender em família. Mas para aprender em família precisa ter um mínimo de boa vontade com relação aos nossos mestres. Porque se o mestre fica ensinando e o discípulo não está nem aí, se o que mais nós pedimos nas nossas orações é o afastamento das dores e até o afastamento dos parentes e das pessoas também que nos perturbam, como é que nós vamos aprender, gente? Esse é o plano Z. Você já ouviu falar de plano B, né? Quando não dá certo o A, sempre tem que ter um B. Nós estamos no ápice da transição planetária. Quem de nós não conseguir aprender com esse chamamento enérgico que nós estamos tomando, terrorismo, corrupção, estupros intrafamiliares, pedofilia por parte de líderes espirituais. Vocês querem mais, não? Nós estamos sendo chamados energicamente. A vida está pegando a gente pelas orelhas e fala assim: acorda! Acorda! Mais do que isso, na terra não tem. Se você quiser mais dor, e muita gente está exigindo de Deus mais dor,
Não vai ter. Não vai ter. A Terra está passando de planeta de expiação e provas para mundo de regeneração. Quem permanecer na Terra vão ser apenas os autoclassificados, e a Terra que vai surgir dessa crise, desse parto doloroso que nós estamos vivendo, vai ser uma terra de muito mais harmonia, de reconstrução da política, de reconstrução da família, de reconstrução da saúde, da educação, de reconstrução de nós mesmos. Quem quiser mais dor, sabe o que vai acontecer? Vão ser convidados, vamos dizer assim, né? Convidados a se retirar da Terra para ir para um outro planeta muito mais primitivo. Uma Terra mais primitiva, dessas que no tempo das cavernas, né? A pessoa não tinha problema com tablet, celular, não tinha problema com carro, injeção eletrônica, não tinha. Era viver pela sobrevivência 24 horas por dia. Porque foi dada a liberdade para alguns de nós, e alguns de nós usou mal. Foi dada chances, chamamentos, e nós não percebemos, fechamos e nos fechamos no nosso ego. Hoje nós estamos sendo chamados, nós estamos sendo informados dos nossos grandes mestres e das nossas grandes lições. Por onde eu começo? O que será que Deus quer? Qual a minha missão na Terra? Qual o sentido da vida? Uma pessoa que tem um filho excepcional fica fazendo essas perguntas? O que será que Deus quer de mim? Fica fazendo essa pergunta? Se fizer, está fugindo da raia. Se você tem problemas familiares e fica perguntando, buscando gurus, buscando técnicas, buscando... minha gente, livro é bom, luminares são excelentes, mas o grande livro de libertação da gente chama-se vida. E dentro da vida, o grande livro de libertação da gente chama-se família, amores, amigos. Família, amores, amigos são Deus falando conosco. Nós precisamos saber olhar essas pessoas, essas situações, essas doenças, essas dívidas não pagas, essas traições, esses vícios, e saber perguntar para Deus e para o anjo da guarda e para Jesus a verdadeira pergunta: o que a vida está querendo me dizer com essa pessoa? Você tem um problema familiar? Eu não acredito que quebra o computador de Deus. Se foi escolhido esse assunto para hoje, é porque ele tem alguma coisa a ver com você. Não adianta ficar perguntando: a palestra foi excelente para minha cunhada. Tá? Se você veio aqui é porque faz algum sentido para você. Não acredito em engano. E se faz algum sentido para você, é porque você precisa redescobrir Deus falando nas dificuldades, Deus falando nas traições, Deus falando na tua família, falando na tua cabeça através dos conflitos familiares, dos conflitos de amigos, dos conflitos vindos através do afeto, da pessoa que você mais esperava vir felicidade, realização, você correndo de um lado em câmera lenta, ela vindo do outro, e você abraçava e dava 3 voltas, e um beijo cinematográfico. De lado vem o chute na canela. Deus está falando conosco. Quem tiver boa vontade terá paz na terra. Quem tiver paz na terra vai ter paz dentro de si. E disse Jesus na transição planetária: bem-aventurados os mansos, os autopacificados, porque eles herdarão a terra. Obrigado, gente.